Em março de 2021, uma equipe de arqueólogos egípcios vasculhava uma área intocada de Sáqqara, ao sul das majestosas pirâmides de Gizé. Eles não esperavam encontrar nada de relevante. Era apenas mais uma expedição de mapeamento, uma rotina. Mas, quando removeram 6 metros de areia acumulada por milênios, encontraram algo que, simplesmente, não deveria estar ali. Os blocos de calcário apresentavam marcas, hieróglifos intactos e continham um nome que nenhum egiptólogo havia visto em 200 anos de pesquisa. Um nome divino, completamente desconhecido. A equipe fotografou tudo, enviou as imagens para o Conselho Supremo de Antiguidades do Egito e esperou. A resposta chegou 3 dias depois. Paralisem a escavação, não publiquem nada. Este símbolo não pode estar aqui. Durante 6 meses, o local ficou isolado. Arqueólogos de elite foram convocados. Linguistas especializados em hieróglifos raros analisaram cada símbolo e todos chegaram à mesma conclusão inacreditável. O nome do Deus estava escrito de forma correta, seguindo todas as convenções da escrita hieroglífica da 19ª dinastia. Por volta de 1250 a.C., mas esse Deus não aparece em nenhum papiro, em nenhuma tumba, em nenhum templo conhecido. Não está nas listas de Ábidos, que catalogam todos os faraós. Não está nos textos das pirâmides, que mencionam centenas de divindades. Não está em lugar nenhum da egiptologia oficial, exceto em um documento, um texto tão controverso, que muitos acadêmicos negam sua autenticidade. O Livro de Thoth. O Livro de Thoth não é um documento aceito pela egiptologia tradicional. Fragmentos dele aparecem em coleções particulares, mencionado em textos herméticos da Alexandria do século III d.C., citado por ocultistas medievais, que afirmavam ter acesso a conhecimentos proibidos. A versão mais completa está guardada em uma biblioteca particular em Londres, comprada em 1890 de um antiquário egípcio, que alegava tê-lo encontrado em uma câmara secreta sob o templo de Karnak. Ninguém conseguiu provar sua origem, mas também ninguém conseguiu provar que é falso. E agora, pela primeira vez em 3.200 anos, um nome desse texto apareceu gravado em pedra, em uma pirâmide perdida de Sáqqara. O nome era Nerebkau. Você provavelmente nunca ouviu falar em Nerebkau, nem a maioria dos egiptólogos, mas no livro de Thoth, esse nome aparece 47 vezes, mais do que Osíris, mais do que Ísis, mais do que o próprio Ra, e sempre com o mesmo título, Nerebkau, o verdadeiro guardião do portal. O portal para onde? O códice nunca especifica, mas deixa claro que todo faraó que desejasse alcançar a verdadeira imortalidade precisava passar pela prova de Nerebkau. Não era uma prova física, não era um ritual, era algo que acontecia no momento da morte, na passagem entre o mundo dos vivos e a Duat, o submundo egípcio, e falhar nessa prova significava algo pior do que a morte. Significava o apagamento completo, não apenas do corpo, mas do nome, da memória, da existência em todos os níveis de realidade. Agora pare e pense. Por que uma divindade tão importante seria completamente apagada dos registros? Por que nenhum templo, nenhuma estátua, nenhuma menção oficial? A resposta está na função de Nerebkau. Ele não era um Deus que protegia, não era um Deus que abençoava, ele era um Deus que julgava. E de acordo com o livro de Thoth, seu julgamento era diferente do famoso julgamento de Osíris, onde o coração era pesado contra a pena de Maat.
O julgamento de Nerebcal acontecia antes. Era o primeiro portal. E a pergunta que ele fazia não era sobre suas ações na vida. Era sobre o seu nome verdadeiro. Os antigos egípcios acreditavam que cada pessoa tinha 5 elementos de identidade: o corpo físico, o Ren, o Ba, o Ka e o Ak. O Ren era o nome, mas não o nome que as pessoas usavam. Era o nome secreto. O nome que seus pais sussurravam apenas uma vez, no momento do nascimento. O nome que nem você mesmo deveria pronunciar em voz alta. Os faraós tinham 5 nomes oficiais, mas tinham um sexto, o nome oculto. E na passagem pela Duat, Nerebcal exigia que você falasse esse nome. Se você o tivesse esquecido, se seus pais nunca o tivessem dado, se você vivesse sem ele, Nerebcal o destruía completamente. Você deixava de existir, não no sentido de morrer, no sentido de nunca ter existido. É por isso que esse conhecimento era perigoso, porque implicava que nem todos os mortos alcançavam a Duat, que muitos eram apagados antes mesmo de chegar ao julgamento de Osíris. Isso contradizia todo o sistema funerário egípcio, todo o negócio de mumificação, de amuletos, de oferendas, de papiros colocados nas tumbas. Se Nerebcal podia apagar você antes de tudo isso importar, então, o que valia o livro dos mortos? O que valiam os rituais de abertura da boca? O que valia qualquer coisa? A equipe arqueológica em Saqqara entendeu essa implicação e entendeu por que o Conselho Supremo de Antiguidades queria silêncio. Mas havia algo mais nas inscrições da pirâmide. Não era apenas o nome de Nerebcal, era o contexto. A pirâmide não tinha nome. Não havia cartucho identificando o faraó. Não havia oferendas, não havia decorações, apenas um corredor estreito, descendendo 18 metros sob a areia, terminando em uma câmara de 3 metros por 3 metros. E nas 4 paredes dessa câmara, o mesmo texto repetido em hieróglifos perfeitos. Aqui repousa aquele que falhou. Nerebcal conhece seu nome. Nerebcal guardou o seu nome. Nerebcal apagou seu nome. Este lugar não tem nome. Esta tumba não tem dono. Este corpo não existiu. Não procure. Não lembre. Não fale. É a tumba mais perturbadora já descoberta no Egito, porque não é uma tumba, é um aviso, e levanta a questão impossível. Quantas dessas existem? Quantas pirâmides sem nome estão enterradas sob as areias de Saqqara? Quantos faraós foram apagados por Nerebcal? A egiptologia oficial conta 170 faraós documentados em 3.000 anos de história. Mas os anais de Maneto, o historiador grego do século III a.C., que teve acesso aos arquivos dos templos egípcios, menciona 330 nomes. Onde estão os outros 160? Foram apagados da história? Ou foram apagados por Nerebcal? A doutora Safia Hassan, linguista que participou da análise das inscrições, fez uma descoberta adicional. Ela notou que a caligrafia dos hieróglifos era idêntica à encontrada em uma estela no Museu do Cairo, uma estela da 19ª dinastia, do reinado de Ramsés II, que foi catalogada como pertencente a um sumo sacerdote chamado Baken Khonsu. Baken Khonsu foi o sacerdote mais poderoso do templo de Karnak por 50 anos. Ele supervisionou a construção de monumentos colossais. Ele realizou os rituais de coroação de Ramsés II e ele foi enterrado no Vale dos Nobres, em uma tumba magnífica. Mas existe um detalhe estranho. Na tumba de Baken Khonsu há uma sala lateral, uma câmara pequena, sem decorações, com uma única inscrição, um pedido de perdão dirigido a Nerebcal. Nerebcal,
guardião do portal, perdoa meu erro. Eu falei o que não devia ser falado. Eu escrevi o que não devia ser escrito. Eu revelei o que deveria permanecer oculto. Que meu nome não seja apagado. Que meu Ba não seja destruído. Que meu Ren sobreviva à passagem. Essa inscrição sempre foi interpretada como um texto religioso genérico, mas agora, com a descoberta em Saqqara, ganha um significado completamente diferente. Baken Khonsu tinha acesso aos arquivos secretos de Karnak. Ele sabia sobre Nehebkau. E em algum momento de sua vida, ele cometeu um erro. Revelou esse conhecimento para alguém e passou o resto de sua vida temendo a punição. A punição de ser apagado, de que sua tumba magnífica não importasse, de que seus 50 anos de serviço não importassem, porque se Nehebkau o julgasse indigno, ele deixaria de existir antes mesmo de alcançar a Duat. O livro de Thoth dá mais detalhes sobre esse julgamento. De acordo com o texto, Nehebkau aparece na forma de uma serpente com duas cabeças. Uma cabeça olha para o passado, a outra para o futuro. Quando uma alma chega ao primeiro portal, Nehebkau enrola-se ao redor dela e sussurra uma pergunta: qual é o seu nome verdadeiro? A alma responde, e então Nehebkau verifica. Ele olha para o passado com uma cabeça e vê o momento do nascimento. Ele olha para o futuro com a outra cabeça e vê o momento da morte. E se o nome que a alma falou corresponder ao nome que foi dado e ao nome que será lembrado, ela passa. Mas se houver discrepância, se a alma mentir, se a alma esquecer, se a alma nunca teve um nome verdadeiro, Nehebkau a devora. E no momento em que isso acontece, todas as lembranças dessa pessoa desaparecem. Todos os registros, todas as tumbas, tudo parece fantasia, mitologia. Mas os egípcios levavam o conceito de nome a sério. Eles acreditavam que destruir o nome de uma pessoa era a pior maldição possível. Faraós que caíam em desgraça tinham seus nomes raspados de todos os monumentos. Akhenaton, o faraó herege que tentou impor o culto ao deus Aton, teve seu nome apagado por seus sucessores. Hatshepsut, a faraó mulher, teve seus cartuchos destruídos pelo enteado Tutmés III, mas nesses casos, sabemos que houve um esforço deliberado de apagamento. Sabemos quem foram, temos registros. Mas e se Nehebkau fizesse algo mais profundo? E se o apagamento fosse tão completo que nem lembramos que eles existiram? A equipe de Saqqara continuou escavando nos arredores da pirâmide sem nome e encontrou outras 5 estruturas similares, todas sem identificação, todas com o mesmo texto sobre Nehebkau, todas com câmaras vazias, como se tivessem sido construídas especificamente para marcar o local onde alguém deixou de existir, como memoriais do esquecimento. E isso levanta a questão mais perturbadora de todas. Se essas tumbas foram construídas, alguém sabia, alguém lembrava, então o apagamento de Nehebkau não era completo? Ou essas tumbas foram feitas antes do julgamento? Como avisos, como preparações? O livro de Thoth sugere que alguns sacerdotes tinham o conhecimento de como proteger-se de Nehebkau. Havia um ritual que envolvia escrever seu nome verdadeiro em um amuleto de ouro, colocá-lo dentro de uma estátua de serpente feita de obsidiana e enterrá-la em um local secreto antes da morte. Dessa forma, mesmo se você esquecesse seu nome no momento da passagem, o amuleto falaria por você, Nehebkau aceitaria a evidência, e você passaria pelo portal. Mas esse ritual era proibido. Apenas os faraós e os sumos sacerdotes tinham permissão. E apenas se provassem que eram dignos. Como se provava isso?
Não sabemos. O códice não detalha, mas menciona que Ramsés II realizou o ritual, que Sete I realizou o ritual, que Tutmés III realizou o ritual, e que todos eles construíram câmaras secretas dentro de seus complexos funerários para guardar os amuletos. Essas câmaras nunca foram encontradas. Mas se o livro estiver certo, elas existem, e dentro delas estão os nomes verdadeiros dos faraós mais poderosos do Egito. Os nomes que eles nunca revelaram a ninguém. Os nomes que garantiram sua passagem por Nerebkau. E se alguém encontrasse esses amuletos, teria um poder inimaginável. Porque conhecer o nome verdadeiro de alguém, na cosmologia egípcia, é ter controle sobre sua alma, sobre sua existência, sobre tudo que ele foi e será. Essa é a razão pela qual o conhecimento sobre Nerebkau foi suprimido, não por ser falso, mas por ser perigoso, por abrir a possibilidade de que a imortalidade não era garantida, de que todo o sistema funerário era uma proteção contra Osíris, mas não contra Nerebkau, e que se você não soubesse seu nome verdadeiro, nada do que você construísse, nenhuma pirâmide, nenhuma estátua, nenhum templo, salvaria você do apagamento total. A descoberta em Saqqara permanece fechada ao público. O Conselho Supremo de Antiguidades do Egito não autorizou publicações acadêmicas. As fotografias foram classificadas. Os arqueólogos que participaram da escavação assinaram acordos de confidencialidade. Oficialmente, a escavação foi suspensa por falta de fundos. Mas a verdade é outra. A verdade é que encontraram mais do que esperavam. Encontraram uma evidência física de que o livro de Thoth pode não ser ficção. Isso muda tudo, porque se Nerebkau é real, se o julgamento do nome é real, então temos que repensar toda a religião egípcia. Temos que questionar por que certos faraós desapareceram da história. Temos que investigar as lacunas nas dinastias. Temos que procurar outras tumbas sem nome e temos que considerar a possibilidade de que muitas almas nunca alcançaram a Duat, de que foram apagadas antes, de que deixaram de existir de uma forma tão completa que nem sabemos que devíamos lembrar delas. O nome Nerebkau significa aquele que fornece o Ka. O Ka era a força vital, a essência espiritual. Mas o nome também pode ser lido como aquele que toma o Ka, aquele que remove a essência, e essa ambiguidade é intencional. Nerebkau não é bom nem mau, ele é necessário, ele é o filtro. Ele garante que apenas aqueles que realmente sabem quem são passem para o próximo estágio. E todos os outros são apagados, porque na visão egípcia, existir sem saber quem você é de verdade é pior do que não existir. Hoje, o livro de Thoth permanece não autenticado pela egiptologia oficial, mas está disponível em traduções. E qualquer pessoa que o leia encontrará 47 menções a Nerebkau, todas descrevendo o mesmo processo: o julgamento do nome, a serpente de duas cabeças, o apagamento completo. E agora, pela primeira vez, temos evidências arqueológicas que correspondem ao texto, temos hieróglifos em Saqqara, temos tumbas sem nome, temos inscrições pedindo perdão, temos um padrão. Se você quer desenterrar os segredos que a egiptologia oficial prefere manter enterrados, se você quer continuar essa investigação sobre os deuses esquecidos e os faraós apagados, o Super Thanks é a forma de apoiar este canal. Cada contribuição financia nossas próximas pesquisas. Porque há mais mistérios em Saqqara do que as autoridades admitem. E este é apenas o começo. Mas existe um desenvolvimento recente que torna tudo ainda mais intrigante. Em dezembro de 2022,
Um pesquisador independente chamado Dr. Marcelo Freitas, especialista em linguística comparada, publicou um artigo, ainda não revisado por pares, analisando padrões de nomes em tábuas cuneiformes sumérias do terceiro milênio antes de Cristo. Ele encontrou uma referência a um deus serpente, guardião de portais, chamado Ninkigal-Kau. A semelhança fonética com Neheb-Kau é impressionante, e a função descrita é idêntica. Um Deus que julga as almas na passagem para o mundo dos mortos. Um Deus que verifica se o nome falado corresponde ao nome verdadeiro. Um Deus que apaga completamente aqueles que falham. Isso sugere que o conceito de Neheb-Kau pode ser anterior ao Egito. Pode ter origem na Mesopotâmia e se espalhou através das rotas comerciais do Levante. Os egípcios do Reino Antigo tinham contato com os sumérios. Sabemos disso pela presença de lápis-lazuli afegão em tumbas egípcias de 2600 a.C. Sabemos pela similaridade de técnicas de irrigação. E agora podemos ter evidência de uma transferência religiosa. Uma divindade que era tão importante, tão fundamental, que cruzou fronteiras culturais. Mas ao fazer isso, tornou-se secreta. Porque o conhecimento de Neheb-Kau era poder. Era a diferença entre existir e não existir. Dr. Marcelo Freitas foi mais longe. Ele analisou textos hititas de 1400 a.C. e encontrou menções a um ritual de proteção do nome verdadeiro realizado antes da morte de reis. O ritual envolvia gravar o nome em uma tábua de ouro e selá-la dentro do sarcófago. Exatamente como descrito no livro de Thoth. E isso levanta a possibilidade de que várias civilizações antigas compartilhavam a mesma crença. A crença de que a morte não era o fim, mas também não era o começo de uma vida eterna automática. Era um julgamento. E o primeiro julgamento não era sobre suas ações, era sobre sua identidade. Pensem nas implicações filosóficas disso. Os egípcios, os sumérios, os hititas, todos acreditavam que você precisava saber quem você era de verdade para continuar existindo após a morte. Não bastava ter vivido uma vida virtuosa, não bastava ter construído monumentos, não bastava ter conquistado territórios. Você precisava conhecer seu nome verdadeiro, e isso é uma ideia profundamente existencial. Porque implica que muitas pessoas vivem sem realmente saber quem são. Vivem com identidades impostas, com nomes dados por outros, com máscaras sociais. E quando a morte chega, quando Neheb-Kau pergunta qual é o seu nome verdadeiro, elas não sabem responder e são apagadas. Essa filosofia explica por que os egípcios levavam a questão do nome tão a sério. Porque faraós tinham 5 nomes oficiais. Porque nobres gastavam fortunas em estelas com seus nomes gravados. Porque a pior maldição era ter seu nome apagado. Porque o nome não era apenas uma etiqueta, era a essência, era a prova de que você existia. E se você não soubesse seu nome verdadeiro, nem Ra, nem Osíris, nem Ísis poderiam salvar você. Neheb-Kau o apagaria antes de você alcançar qualquer um deles. Voltando à descoberta em Saqqara, há detalhes adicionais que os arqueólogos encontraram, mas não divulgaram oficialmente. Dentro de uma das 6 tumbas sem nome, havia restos de um papiro carbonizado. A equipe conseguiu recuperar fragmentos usando técnicas de imagem multiespectral. E o que eles encontraram foi perturbador. Era uma carta. Uma carta escrita por um escriba da 19ª dinastia, dirigida ao sumo sacerdote de Karnak, e dizia o seguinte: Mestre, eu falhei. O faraó me ordenou gravar seu nome verdadeiro no amuleto de ouro. Mas quando ele o sussurrou em meu ouvido, eu esqueci.
As palavras entraram e desapareceram, como se Nerebkau tivesse roubado a memória antes que eu pudesse escrevê-las. Tentei novamente, e novamente esqueci. 3 vezes o faraó sussurrou, e 3 vezes a memória se apagou. Ele ficou furioso. Disse que eu seria executado, mas o mestre intercedeu. Disse que isso era um sinal, que Nerebkau não permitiria que o nome fosse gravado, que o faraó estava destinado ao esquecimento. E 2 semanas depois, o faraó morreu. Não de doença, não de ferimento. Ele simplesmente parou de existir. E ninguém lembrava seu nome, nem seus filhos, nem suas esposas, nem seus generais, como se ele nunca tivesse reinado. Essa carta nunca foi publicada. Não há registro oficial dela, mas os arqueólogos que a leram confirmaram sua autenticidade através de datação por carbono 14 e análise da tinta. E se for genuína, então prova que o apagamento de Nerebkau não era metafórico, era literal. E acontecia de uma forma que desafia nossa compreensão da realidade. Porque como é possível que todas as pessoas esqueçam alguém simultaneamente? Como é possível que um faraó que governou desapareça da memória coletiva? A menos que Nerebkau tenha um poder que transcende o físico, um poder que opera no nível da consciência, no nível da memória compartilhada, no nível do que chamamos de realidade consensual. Agora considerem as lacunas nas dinastias egípcias. A egiptologia oficial reconhece que existem períodos intermediários onde a sucessão de faraós é confusa, onde listas contradizem umas às outras, onde nomes aparecem em um documento, mas não em outros. Isso sempre foi atribuído a guerras civis, a invasões estrangeiras, a destruição de registros por faraós posteriores. Mas e se houver outra explicação? E se alguns desses faraós foram apagados por Nerebkau? E as lacunas que vemos não são falhas de documentação. São evidências de apagamentos completos, de faraós que governaram, mas falharam no julgamento do nome e deixaram de existir de forma tão absoluta que apenas o vazio permanece. Essa interpretação muda completamente nossa compreensão da história egípcia, porque significa que os faraós que conhecemos, aqueles cujos nomes sobreviveram por mais de 3.000 anos, são os que passaram pelo julgamento de Nerebkau. São os que sabiam seus nomes verdadeiros. E os que construíram as pirâmides de Gizé, como Quéops, como Quéfren, como Miquerinos, não o fizeram apenas por vaidade. Fizeram porque sabiam que o julgamento viria e estavam se preparando. Estavam provando que conheciam suas identidades, que sabiam quem eram e que nenhum Deus, nem mesmo Nerebkau, poderia apagá-los. A pirâmide de Quéops, a grande pirâmide de Gizé, tem uma câmara secreta que nunca foi totalmente explorada. Fica acima da câmara do rei. Acessível apenas por um corredor estreito descoberto em 2017 usando detectores de muons. A egiptologia oficial acredita que essa câmara pode conter objetos rituais, mas baseado no conhecimento de Nerebkau, há outra possibilidade. Essa câmara pode conter o amuleto de ouro de Quéops, o amuleto com seu nome verdadeiro, selado em uma estátua de serpente de obsidiana, esperando por 4.500 anos. E se for encontrado, teríamos pela primeira vez na história o nome verdadeiro de um faraó, o nome que garantiu sua passagem por Nerebkau, o nome que permitiu que ele existisse eternamente. Mas aqui reside um problema. O livro de Thoth nos adverte que conhecer o nome verdadeiro de alguém é ter poder absoluto sobre essa pessoa, sobre sua alma, sobre sua existência.
em todos os níveis da realidade. E se o nome verdadeiro de Quéops for revelado, o que aconteceria? Ele continuaria a existir? Ou o simples ato de pronunciar seu nome em voz alta o destruiria? Porque, lembrem-se, o nome verdadeiro jamais deve ser pronunciado. Nunca deve ser escrito onde outros possam ver. Jamais deve ser compartilhado. É o segredo final, a última proteção contra Nerebkal. Isso coloca os arqueólogos numa posição impossível. Se eles encontrarem a câmara secreta, se encontrarem o amuleto, se lerem o nome, estarão violando a proteção que Quéops construiu. Estarão expondo o seu nome verdadeiro. E, de acordo com a cosmologia egípcia, isso poderia destruí-lo retroativamente. Poderia apagar 4.500 anos de existência. Poderia fazer com que a maior pirâmide do mundo deixe de ter significado, porque seu construtor teria deixado de existir. É por isso que o Conselho Supremo de Antiguidades do Egito é tão cauteloso com essas descobertas. Não se trata apenas de preservar artefatos, é sobre preservar a existência de almas que ainda podem estar navegando a Duat. Almas que passaram por Nerebkal há milênios e agora residem nos campos de Iaru, o paraíso egípcio. E se seus nomes verdadeiros forem revelados, se suas proteções forem quebradas, elas podem ser chamadas de volta, julgadas novamente e potencialmente apagadas. Então, a pergunta final é esta: devemos procurar esses nomes verdadeiros? Devemos explorar as câmaras secretas? Devemos traduzir os textos proibidos? Ou devemos deixar alguns mistérios enterrados? Porque talvez Nerebkal ainda esteja ativo, talvez o julgamento do nome ainda aconteça, e talvez, ao revelar esses segredos, estejamos condenando almas antigas ao apagamento eterno, ou pior, talvez estejamos revelando que o apagamento pode acontecer com qualquer um, inclusive conosco. Porque se você não sabe seu nome verdadeiro agora, o que garante que você passará por Nerebkal quando chegar sua hora? Os hieróglifos em Saqqara permanecem lá, cobertos novamente por areia, protegidos de olhares curiosos, e o nome Nerebkal volta ao esquecimento proposital, porque algumas verdades são perigosas demais. Algumas perguntas não devem ser respondidas, e alguns deuses não devem ser lembrados, até que seja tarde demais, até que você esteja diante da serpente de duas cabeças, e ela sussurre a pergunta que ninguém quer ouvir: qual é o seu nome verdadeiro? Qual mistério egípcio te intriga mais? Comente aqui embaixo.